presidente do América SAF, mandatário do Coelho, é um cara importante para o futebol, entende muito de futebol, um dirigente querido por muito, odiado por ninguém. Marcos Salum tá aí com a gente, já pode abrir. Tudo bem, Salum? Como é que tá aí? Te incomodando no feriado. Bom dia. Tudo bem. Tirei uns dias de férias e voltei domingo com a pilha nova e é um prazer. Eu fico muito feliz pelas palavras aí. É um prazer sempre falar com vocês e esse trabalho de competência da rádio, esse espaço que vocês ocupam é muito importante para o futebol. Já de cara, não te parabenizei aí pela campanha do América em 2022 e que bom que o América está fincando o pé na Série A, viu, Salum? Isso eu sei que era um desejo seu há muitos anos, há muito tempo, parar com esse ioiô e parece que o América agora finca o pé não só na Série A, como em competições internacionais. Mas vamos falar da Liga Forte Futebol, LFF. Ontem, lendo muita coisa, estudando, até para que a gente pudesse resenhar aqui, o Salum, eu vou começar por mais básico que seja, eu tenho certeza que muito torcedor não sabe. Existe a Libra, a Liga Brasileira de Futebol, que foi falada, criada por grandes clubes, e existe essa Liga Forte Futebol, também com clubes de Série A, B e C. Por que existem duas ligas? Quais são as semelhanças, as diferenças, quais são os objetivos? Explica para a gente partir desse início. Eu acho esse assunto um assunto importantíssimo, é um assunto que vai tomar espaço a partir dessas semanas. Por quê? A CBF passou por uma crise de poder muito grande na vacância da presidência após a saída do Rogério Caboclo, que era o presidente, com aquele escândalo, e houve uma briga interna na CBF, onde os clubes foram chamados para uma assembleia para definir qual seria o caminho da CBF. Foi nos proposto que o presidente Edinaldo assumisse a presidência da CBF, liberando para os clubes o caminho da formação da Liga. Isso foi uma reunião onde todos os presidentes estiveram no Rio, todos, nós conversamos com a diretoria da CBF e nós abrimos o caminho para o apoio da CBF a uma nova liga de futebol. Começou aí. Só que as pessoas, infelizmente, elas não conseguem agir de uma forma para perder poder ou perder dinheiro ou querem os direitos adquiridos. Quando nós assustamos os clubes, formou-se uma liga, que chama Libra, capitaneada pelo senhor Flávio Sveiter e pelo presidente do Flamengo, com a cobertura também do vice-presidente da CBF, Dr. Reinaldo, que é o presidente da Paulista, e nos convocou para uma reunião em São Paulo para conversar sobre a formação dessa Libra, que acabou sendo formada. Eu não fui a essa reunião, infelizmente. Acho que o América tinha um jogo fora e eu estava viajando. E aí a reunião foi um desastre, porque chegamos lá, e são relatos de companheiros, já que eu faço parte da comissão de negociação da Liga Forte Futebol. Chegou-se lá, tinha um estatuto pronto, tudo definido, comissão, tudo definido, e uma regra onde o Flamengo, Palmeiras e Corinthians, vou citar três, teriam mantido os direitos adquiridos de anos de diferenças enormes na divisão dos direitos de transmissão. Então, se você quisesse assinar, você estaria dentro e o estatuto, para mudar qualquer regra do estatuto, só com unanimidade. Ou seja, não mudaria nada. E os clubes tentaram argumentar dizendo que não concordavam com isso. Porque o que acontece, Jorge? Hoje nós temos um campeonato com os direitos de televisão que vencem em 2024. E nele nós temos alguns privilégios. Só que a partir de 25 os privilégios acabam. É uma nova negociação. E os clubes tentaram mostrar para os outros clubes que não é possível manter privilégios e uma distância enorme entre quem ganha mais e quem ganha menos. Essa foi a discussão. Nós estudamos todas as ligas do mundo e a liga que tem o maior desequilíbrio é a Liga Espanhola, que é a La Liga,
que é 3,6 do primeiro ao último. E nós propusemos a Libra, a gente concordaria com as divisões, desde que o primeiro não ganhasse mais do que 3,6 do último. Hoje, nós chegamos a ter essa diferença em 9/10, por causa das diferenças do pay-per-view. Então, nós queríamos que houvesse um maior equilíbrio, porque você tem que entender que, se você mantiver a disparidade de receita da televisão, o futebol vai se espanholizar, vai ficar 3, 4 clubes o resto da vida. Hoje, no Brasil, nós temos Flamengo e Palmeiras, que têm uma receita imensa, e depois vem Corinthians, Atlético, Internacional, São Paulo, e só o resto tem que trabalhar com as migalhas e usar a competência para ter resultado. Então, o que nós estávamos querendo fazer é isso. E fomos surpreendidos pelo domínio político da Federação Paulista, que hoje é vice-presidente, e arrebanhou todos os clubes de São Paulo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos e Red Bull, para que eles apoiassem o Flamengo, e a Libra começou com 6 clubes. E depois os clubes da Série B de São Paulo foram, e os clubes que fizeram SAF, como Cruzeiro, Botafogo e Vasco, foram porque foram iludidos, achando que aquilo era o caminho dos grandes. E é um contrassenso total, porque Cruzeiro vai ganhar menos, Vasco vai ganhar menos, Botafogo vai ganhar menos. Então, a explicação geral é essa. Houveram várias reuniões entre a Libra e a Liga Forte Futebol, que se organizou sob o comando do Atlético, do Internacional, do Fluminense, do América, do Fortaleza, do Atlético Paranaense e outros clubes. Nós estruturamos, nós temos uma assessoria que é da House Marçal, temos uma assessoria da Live Mode e temos uma assessoria de imprensa também. E nos organizamos para que a gente prove aos outros clubes que dividir melhor o dinheiro é melhor para o campeonato e é mais atrativo para os investidores. Vamos dizer, a primeira fase é essa. Os outros detalhes, essas perguntas que eu explico. Tá bom. Eu vou passar para os meus colegas aqui, só para ver se é essa, ou é a única diferença, ou se é a diferença que pega. E me corrija se eu estiver errado. O estatuto inicial da Libra previa a divisão de 40% de receita dividida igualmente entre todos os participantes, 30% de forma variável por performance e 30% por engajamento. Já a Liga Forte, Futebol Forte, que é 45% dividido de forma igualitária, aí os mesmos 30% da performance, e aí seria 25%, ou seja, 5 a menos comparado à Libra, pelo apelo comercial. Seria essa a diferença maior, a briga maior, ou existem outros pontos? Na verdade, essa briga ela se tornou no início maior e hoje ela é menor. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, que o que vale é o critério e não a forma de dividir. Então você fala assim, 25 ou 30 por engajamento, qual é o critério do engajamento? Esse é que vale. 30% por merecimento, qual que é o critério? Na verdade, pouco importa isso, desde que você crie um parâmetro entre o maior e o menor. Porque a discussão dos critérios internos, eles não são tão importantes, porque vai andar para cá, vai andar para lá. Um percentualzinho aqui, desde que você não mantenha uma distância muito grande do maior para o menor. Vou dar um exemplo. O que representa a televisão para clubes igual a América, Fortaleza, Goiás, Atlético Goianiense e outros clubes aí? Representa 60% da receita. Para outros clubes, representa até 90%. O Flamengo representa 25% da receita. Ou seja, ele não precisa de ganhar tão mais na televisão, porque ele tem muito mais ganhos fora da distribuição da televisão. Agora, se na distribuição mais importante ele ganhar mais, fica inviável você competir. Sim, sim. Então, o que nós estamos tentando mostrar para os clubes da Liga Forte Futebol? Para os clubes da Libra. Certo? Nós estamos tentando mostrar para eles que é melhor que eles estejam num grupo que divide melhor o dinheiro.
Só que no Brasil e no futebol brasileiro existe uma coisa que chama pressão política. Todo mundo quer ficar sob o guarda-chuva da CBF. E quem está sob o guarda-chuva da CBF hoje é a Libra. Porque o cara que fundou a Libra, que participou, hoje é vice-presidente da CBF, que é o Flávio Sveito. Então, só que nós temos que acabar com isso no Brasil. Os clubes têm que ser independentes. Quem sofre dirigindo um clube é o dirigente, não é o presidente da CBF. Por isso que nós soltamos aquela carta, nós vamos pedir uma reunião com o presidente assim que a Copa acabe e dizer para ele, presidente, não existe liga no mundo sem os 40 clubes. Não existe isso. Isso é uma... Se você não tiver 40 clubes numa liga, não existe liga. Vai existir grupos negociando. A liga tem que ter 40 clubes. Nós temos que ter duas preocupações. Na Liga Forte Futebol, 80% é para A, 20% é para B. Na Libra, 85% para A e 15% para B. E nós estamos deixando 1% para C. Tá certo? Porque não é possível fazer futebol matando os clubes. Uhum. E os clubes no Brasil, você pega o exemplo da Série B do ano passado. Tinha Grêmio, Cruzeiro, Bahia e Vasco. Então, pode acontecer de novo. Então, nós temos que ter uma visão que os clubes têm que raciocinar cada vez mais como empresas. Não pode entregar o direito dos clubes para a CBF ou para outras pessoas. A comissão que a Libra cobra sobre os recursos que estão vindo é 4 vezes maior que a comissão que a Liga Forte Futebol cobra pelos direitos que estão vindo. Então, nós temos que ter visões claras como dirigentes. Se você perguntar para o dirigente, pega a briga no Rio hoje dos direitos do Campeonato Carioca e vê o manifesto que o Flamengo pôs na praça. Aí você vai entender o que acontece. Eu sou o maior do mundo, eu tenho que ganhar muito mais do que todo mundo. Eu sou competente. Ele falou alguma mentira? Não. Ele é o maior do Brasil, ele tem a maior torcida do Brasil, ele é tudo isso que ele falou, ele organizou um grande time e tal. Mas ele vai jogar sozinho? Competente outros. O campeonato vai ser bom se o Flamengo for tão melhor do que os outros? Então, gente, eu enfrentei o Flamengo no segundo turno aqui com o time reserva. O time reserva do Flamengo, e que jogou com o Atlético também, é melhor do que o meu. Tá certo? Então, por quê? Porque é muito dinheiro, é uma disparidade louca. E o futebol brasileiro ainda tem distorções. O América não está na Libertadores, ele foi roubado contra o Palmeiras no jogo das entregas das faixas lá. Senão estaria, porque ainda tem muita influência extracampo. Então, o que acontece? Nós temos que entender que os clubes têm que se organizar, e olha, são grandes clubes que estão enxergando isso. E eu tenho certeza que vários clubes que estão lá na Liga Libra querem vir para cá, mas não querem sair do guarda-chuva político lá. Então, eu ainda tenho esperança que a gente possa fazer uma junção dos 40 clubes, porque não tem outro caminho. Salum, bom dia, Leandro Cabido aqui. E para ser bem rápido na minha pergunta, qual é a distância hoje de um acordo da Liga Forte com a Libra? Qual o tempo que você leva, que você acha que isso vai acontecer? E qual é a real distância entre o acordo, se caso acontecer, né, CJ? Olha, ontem eu passei o dia inteiro em reunião. A nossa comissão hoje, nós temos da Série A o Sérgio Coelho, eu, o presidente do Internacional, o presidente do Fortaleza, o presidente do Fluminense e alguns clubes da Série B, tá certo? E a gente tem reunido quase que diariamente, né? O que nós temos hoje na mão é o seguinte: o fundo Mundala fez uma proposta para a Libra. E a Libra publicou uma divisão de recursos e o valor que vai ser colocado aí. O que nós vamos fazer em um curto espaço de tempo também nós contratamos a XP para ser a nossa captadora de propostas para a Liga. Nós vamos apresentar o nosso modelo de divisão e a proposta que nós temos para os 40 clubes. E, com certeza, a nossa proposta vai ser maior do que a proposta da Libra.
Qual que é a nossa esperança? É que a hora que isso vá para a rua e que todos enxerguem o real caminho, a gente caminhe para conversar. Várias tentativas foram feitas de entendimento, mas a gente percebe que poucos interlocutores têm poder, apesar de concordarem com a gente, de mudar isso. Tá certo? Então, nós ainda não temos essa visão de quando isso vai acontecer. Na minha visão, o que vai acontecer? Nós vamos colocar essa proposta, e outras propostas irão aparecer, e na minha visão, quem pode acabar com esse impasse são os próprios fundos. Porque os fundos podem apresentar a seguinte coisa: nós queremos 40 clubes. Se não for os 40 clubes, o dinheiro vai diminuir. Mas nós queremos melhores critérios de distribuição. Porque os fundos querem um campeonato competitivo para ter valor. E a proposta que eles fazem é de comprar parte do direito da Liga. Ao comprar parte do direito da Liga, vai haver uma distribuição inicial de um recurso expressivo. Então, todo mundo vai olhar para a barriga nesse momento, qual é o valor maior, quanto que vai receber. Eu acho que por aí nós temos uma possibilidade de entendimento. Nós estamos trabalhando no período da Copa, para que a gente possa andar muito. Isso vai culminar ainda numa reunião para decidir isso, mas nós temos posições muito firmes ainda do lado da Liga, contrárias a qualquer mudança, né? Especialmente Flamengo, Palmeiras e outros clubes que querem continuar ganhando 4, 5, 6 vezes mais que os outros clubes. E é muito desigual isso. Nós vamos perpetuar no futebol brasileiro um momento que nós não queremos, certo? Não pode ser assim. Eu tenho certeza, eu vou dar um exemplo aqui do próprio Cruzeiro. O Cruzeiro, se tiver uma divisão na Liga Forte de Futebol, provavelmente vai ganhar muito mais dinheiro se ele tiver uma divisão na Liga. Ô Salum, bom dia, é Vinícius Gris, muito legal ter você com a gente, sempre muito rico. Eu acho que ficou muito claro já a respeito da questão da Liga, das brigas, e que no final das contas é o dinheiro que vai mover esse acordo, provavelmente, né? Quem tiver mais dinheiro, a proposta financeira maior, acredita que deve conseguir convencer os clubes. Eu vou mudar um pouquinho de assunto, vou manter assunto Liga, mas eu vou diminuir um pouco o tamanho dessa Liga. Se falou muito no início desse ano, antes do arbitral do Campeonato Mineiro, a gente teve a mudança no regulamento para reduzir uma data, e se falou muito da possibilidade do retorno da Sul-Minas. O Salum é o rei da Liga. Falou Liga, o Salum tá lá. Qualquer coisa que tiver Liga, o Salum é o primeiro a entrar. Tem alguma conversa já nesse sentido, Salum? Você acredita que é uma possibilidade real da gente ter esse retorno da Sul-Minas também? A gente, na verdade, viu, Cris, os anos e o cabelo branco aí nessa história ajudam um pouco pela experiência que nós já vivemos na montagem da Liga Sul-Minas. Eu tive a participação expressiva nisso lá atrás, praticamente mudei uma liga que era Centro-Oeste e Sul para Sul-Minas, junto com o presidente da CBF, junto com o Maluf, né? O saudoso Maluf, que participou ativamente disso comigo, e o presidente Nélio também, e o próprio Zezé, que participou também comigo nessa mudança. O que acontece? A Liga, nós temos um calendário que não permite muita coisa. A Liga Sul-Minas, ela depende de 4 federações. Então, muita coisa foi tentada no sentido de ter um torneio alternativo Sul-Minas. O que nós conversamos na federação junto com o Atlético Cruzeiro? Vamos mudar Minas Gerais e abrir um espaço na agenda. E vamos aguardar que o Rio Grande do Sul, que o Paraná e Santa Catarina façam a mesma coisa. Eu acho que o maior dificultador ainda está no Paraná e no Rio Grande do Sul. Acho que Santa Catarina já agregou isso. Eu tirei 15 dias de férias, ainda não pude conversar com o presidente da federação. Eu acho que em 2024, com certeza, teremos o torneio. Não será um torneio de muitas datas. Será um torneio alternativo, um torneio de preparação, mas será muito interessante. Quando nós mudamos o campeonato esse ano, já era visando essa mudança para ter o espaço para as datas, dependendo claramente das outras federações. Se as outras federações, e eu não tenho essa informação ainda,
mudaram, existe essa possibilidade. Mas como nós estamos trabalhando liga, trabalhando isso, trabalhando outras coisas, ainda não houve espaço para a gente tentar viabilizar para esse ano de 2023. Mas com certeza para 2024 isso será viabilizado. Ô, Salum, vou pedir só uma licencinha que a gente tem que fazer um rápido intervalo, mas a gente quer voltar com você. O Gomide tem uma pergunta, eu também tenho outra pergunta aqui ainda sobre a Liga. Estamos recebendo o Marco Salum, mandatário do América. Presidente, bom dia. Prazer em tê-lo conosco aqui novamente no 98 Esportes. Presidente, o futebol brasileiro ele já teve ali no final da década de 80, né? Para quem não se recorda, temos vários teleouvintes aí que talvez sejam mais novos, não se recorda da formação do Clube dos 13, né? Que à época os dirigentes brasileiros encontravam ali uma... A CBF, à época, disse que não tinha grana para bancar o Campeonato Brasileiro, ele não tinha toda essa grana vultuosa dos direitos televisivos, mas houve aquele patrocínio de uma empresa de bebida em comum, de todos os times, enfim, mas foi uma oportunidade talvez perdida. Dá para traçar um paralelo com relação ao que foi a ascensão do Clube dos 13 naquela época para essa organização que duas ligas diferentes fazem hoje na tentativa de fortalecer todos os clubes do futebol nacional. Nós sabemos que à época a política era ainda mais pesada dentro dos clubes e da própria CBF como é hoje, mas havia mais rivalidade entre os clubes. Tinha o Vicente Mateus à época, que é um lendário dirigente corintiano, enfim. Você acha que o Brasil pode estar perdendo uma outra oportunidade caso não haja um consenso entre a Libra e a Futebol Forte? Vamos lá. O princípio, Léo, primeiro um prazer falar com você, voltei agora e ainda não tinha estado aí com vocês. O que acontece é o seguinte, o princípio é o mesmo, que é da organização dos clubes, mas a motivação é diferente. Por quê? Naquela época, o Clube dos 13 surgiu na ideia que 12 clubes, e não eram 13, eram os 12 maiores clubes do Brasil, e depois se tornaram 13, mandariam no futebol e tomariam conta das receitas e do campeonato. Surgiu a Copa União, surgiu aquela história toda. E hoje, os clubes estão se organizando de novo para discutir uma coisa que já deveria ter sido feita há mais tempo, que é a Liga Forte, uma liga de futebol. É uma coisa independente de CBF, de tudo. O que acontece? Hoje, nós temos que ter uma visão muito diferente, radicalmente diferente daquela divisão antigamente. Aquela divisão é o seguinte, era o fortalecimento dos maiores clubes do Brasil. Hoje nós temos que pensar no futebol brasileiro. O futebol brasileiro não é feito de 20 clubes, e nem de 40. Você pega um clube como o Náutico, que caiu para a Série C, é um clube expressivo no futebol brasileiro. Então ele não pode ser esquecido porque ele não está na Série B. Então a visão de quem está estudando isso é uma visão para que você fortaleça os clubes brasileiros. Então, hoje, o que eu entendo é que quanto menos privilégio e mais competência forem aquinhoados, nós teremos um futebol melhor. E nós temos uma dificuldade no Brasil de abrir mão de privilégio. Então, você quer que o América ganhe igual o Flamengo? Lógico que não. Não tem sentido o América ganhar igual o Flamengo. Ele tem que ganhar 2, 3, até um pouquinho mais, 3,6 vezes maior que o América. Mas não pode ser 9, não pode ser 10. Porque como que eu vou ter chance, através da competência, de competir com o Flamengo? Então, o que nós estamos discutindo é o futuro do futebol brasileiro. É muito maior do que as pessoas estão pensando. Se você não dá um basta na desigualdade da divisão de dinheiro no futebol brasileiro, nós vamos acabar com o futebol brasileiro e vamos ter os ultracompetentes dirigentes de clubes milionários. Tá certo? Porque, na verdade, ser dirigente de um clube milionário é muito mais fácil do que ser dirigente de um clube que tem dificuldade financeira e que tem que medir a farinha e a água para fazer o pão. Então, nesse espírito, eu acho que o Clube dos 13 tinha uma organização entre clubes, que é o que nós temos agora, mas uma visão muito mais madura. O que eu sinto hoje, Gomide? Eu sinto hoje que nós temos bons presidentes de clubes no Brasil.
Tá certo? Bons presidentes que têm uma visão diferente, muitos já remunerados, tá? Que eu não sou contra, mas não concordo. Eu nunca mexi, nunca trabalhei profissionalmente no futebol, já tive várias propostas e não quero, tá certo? Eu faço com a América por amor e vou continuar, e a minha vida pessoal me permite isso, mas isso também melhora a qualidade dos presidentes, porque eles são escolhidos por competência e eles têm que mostrar serviço. Por exemplo, presidente do Fortaleza, presidente do Bahia, eu não sei se o do Ceará é também, do Atlético Goianiense é. Então são presidentes que são escolhidos por pessoas e são remunerados por fazer um bom trabalho. E esse caminho da melhora dos presidentes fazem com que eles enxerguem, tá certo? Você pega lá o Fluminense hoje, é uma ilha no futebol carioca, fazendo um trabalho de qualidade, porque ele enxerga que precisa de mudar isso. Então, ele está com a gente. Eu acho que Botafogo e Flamengo não estão com a gente porque vieram as SAFs. Então, nós temos que entender, e esse é o recado que eu vou passar aqui, que a Liga Forte Futebol não quer poder, não está disputando com ninguém, ela quer a união com a Libra, desde que o valor entre o maior clube e o menor seja um valor fixo, mesmo que os critérios sejam diferentes. Enquanto nós tivemos o Flamengo recebendo 180, 190 milhões no pay-per-view e o América recebendo 800, 900 mil, o Atlético recebendo 8, 9 milhões, o outro recebendo 10, 12 milhões e o Flamengo recebendo 190, como é que o futebol vai ser igual? Eu estou falando o nome de Atlético e outros que eu não sei, mas eu sei que é perto de 15, 20 milhões, não passa disso, contra 190. Como é que o futebol vai ser igual? Sim. Então, gente, vamos enxergar isso, vamos lutar para melhorar o futebol. E eu vou te falar, o que nós estamos fazendo é um ato de coragem, porque eu sei que não é bem visto pela cúpula nacional do futebol, que acha que nós estamos sendo reacionários, perturbando. Não, nós queremos o entendimento dos 40 clubes, sim, que é o único caminho que o futebol tem. Mas eles têm que entender que nós precisamos mudar essa divisão do dinheiro. O que aconteceu até hoje acaba quando o contrato da Globo acabar. Porque o contrato da Globo, eu já expliquei no programa várias vezes, ele tem a TV aberta e a fechada, que é dividido 40, 30, 30, né? Mesmo assim com grandes desequilíbrios, porque o 40 é igual, 30 é exposição, e a exposição não é igual, e 30 é premiação, e os primeiros lugares ganham muito mais do que os outros lugares, já tem uma distorção, mas a distorção principal está no pay-per-view. Quem tem contrato especial de pay-per-view? Flamengo, Corinthians, Palmeiras e Grêmio, se não me engano. São os 4 que têm contrato especial. Então, não existe essa possibilidade. 2025 nós temos que começar uma divisão mais justa e o futebol vai melhorar. O investimento de uma liga vai envelopar o campeonato, vai melhorar, e eu tenho certeza e acredito piamente que nós vamos alcançar os objetivos. Para te liberar aí, o Salum, a última pergunta. Eu notei algumas frases que você disse aí, que acaba não sendo bem visto, sendo pessoas reacionárias. Aí você usou um termo também de olhar para a barriga, e aí me permita ser São Tomé, só acreditar vendo mesmo, um monte de mensagem, um mundo de torcedor aqui falando, mais uma vez esse papo de liga, eles não se unem, cada um olha para o seu próprio umbigo, você mesmo usou o termo aí de olhar para a própria barriga. Vamos fazer o seguinte, se isso não der certo, se cada um de forma egoísta, eu sei que a ideia da LFF, dessa Liga Forte de Futebol, ela é super coletiva, gosto demais das suas palavras, é de inclusão, é de mudança, ótimo, super utopia e, teoricamente falando, maravilhoso. Mas a gente está vivendo e vive num país onde você acabou de falar aí, o Flamengo está olhando para o próprio umbigo, está defecando e locomovendo para os demais, está olhando para ele. Se não tiver acordo, como é que sai e como é que vai fazer? Tem algum plano B? Tenho, acho que tenho. Se não tiver acordo, nós teremos duas negociações independentes. Os clubes que estão de um lado, os clubes que estão do outro. Logicamente, se você somar as duas, vai ser menos que se fosse todo mundo junto. Só que você não pode esquecer que quando você tem, numa liga como nós temos,
a quantidade de clube que nós temos vários jogos dos clubes do outro lado, porque hoje eu sou dono do direito do meu jogo de transmissão. Ninguém transmite um jogo do América, seja com Corinthians, Flamengo ou qualquer clube, se o América não vendeu os direitos. Então, quando você agrupa Internacional, Fluminense, Atlético, Fortaleza, América, que mais? Tem mais uns 3 aí que estão juntos. E você tem um grupo grande, você tem um número grande de jogos também. Nós temos 2 caminhos. Ou nós vamos juntar todo mundo, ou nós vamos vender independente dos direitos de televisão. Isso que vai acontecer. Agora, quando eu falo olhar para a barriga, é porque se o cara recebe um valor numa venda e o outro recebe um valor na outra, e ele olha o valor que podia ser se somar a todo mundo, eu duvido que alguém não vai mudar de opinião. Porque ele vai olhar e falar assim, por que eu vou abrir mão dessa receita? Isso é que eu quis dizer. E vou te falar, várias utopias nas quais nós brigamos, nós vencemos. E algumas nós perdemos, é a vida. A gente tem que estar sempre lutando pela causa que você acredita. E eu acredito nisso. Eu tenho uma liderança hoje entre os clubes da Série B e da Série C, porque o América está na Série A há 3 anos, eu nunca deixei de preocupar ou atender qualquer problema de clube da Série B e da Série C. Você pode perguntar no Brasil inteiro. Tá certo? Agora eu vou te responder uma coisa que provavelmente não vai dar tempo de você perguntar. De que lado nós estamos mais perto? Em vender separado os direitos ou na junção dos clubes? Hoje, nós estamos mais perto de vender separado os direitos. Certo? Mas não impede que isso mude. Ok, meu amigo. Nós temos até o boletim do América com Vinícius Silveira, mas nada mais justo do que falar com você que está lá dentro. Juninho renovado, contrato. Nicolas chegou, mas quantos jogadores vocês vão trazer para o América aí para essa temporada? E o Juninho... Nino Paraíba chegou. Nino Paraíba. O Juninho tem que ter contrato vitalício na América, hein, Salum? O Juninho vai trabalhar comigo ainda lá na América se eu continuar. Aí, Salum. O dia que ele parar de jogar bola, ele vai trabalhar com a gente lá. Ele é muito diferenciado. Ele é diferenciado mesmo. Ele é muito acima da curva. Ele é. Vocês não têm noção do que é o Juninho no dia a dia, o que ele representa para o clube. Paulo Brax me contou da importância dele. O que acontece é o seguinte, Brax está me devendo, né? Tirou meu técnico do Sub-20, ele está me devendo. Aqui, Cobrou ao vivo aí, ó. Eu cobrei no ar aqui, ele fala que não foi ele, mas foi. Mas deixa eu te falar. Eu dou na lata, né? Você me conhece. O que acontece é o seguinte, o América, o segredo do América ao longo dos últimos anos é a manutenção do projeto. E a gente está lutando para manter os jogadores que nós formamos ano passado. Nós temos uma carência ofensiva pela perda dos nossos atacantes de velocidade. Nós vamos buscar isso. Nós temos ali uma necessidade no mínimo de 2 jogadores e da renovação do Everaldo. Ainda temos alguma necessidade no meio e provavelmente com a saída do Ayrton de mais um goleiro. Basicamente é mais ou menos por aí que nós vamos trabalhar. Bom, mas tem algum nome? Aliás, só para elogiar o seu diretor aqui, o Fred Cascado faz um ótimo trabalho, viu? Esteve aqui com a gente no FDP, resenha perfeita, maravilhosa. Bom trabalho que ele faz no América também. Agora solta um nome aí, o Fred não solta. Não vou soltar nome. Quem me conhece sabe disso. Eu quero elogiar o Fred, é mais um que está ali crescendo profissionalmente no América. Eu cobrei o Brax aqui, mas fico feliz com o futuro dele, de ter ido ao Inter, depois para o Vasco, como o Alexandre Matos foi e outros foram, porque o América também forma essas pessoas. E o Fred é diferenciado, é realmente um profissional que está aprendendo muito e está crescendo, é uma pessoa muito séria. O que é importante é a parte de honestidade e de entrega, e o Fred é muito bom. Então vamos seguir aí, e não está fácil contratar, viu? Vocês aí da mesa, Grizzly, Gomit, que conhece bem desse assunto, não está fácil contratar. O mercado está muito parado e ruim. Tá certo? Amigo, tá bom? Bom demais. Aqui, ó, quando tiver um acerto da Liga Forte Futebol ou uma junção
a gente te aciona de novo, beleza? Tá bom. Se Deus quiser, Valeu. vamos torcer por isso. Vamos torcer por isso. Obrigado. Um abraço para você também, Marcos Salum, dirigente do América, presidente da América SAF, Liga Forte de Futebol Brasil também, à Todo frente governador ali. de Minas Gerais.